salve, 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 galera! Um abraço a todos. Espero que todos estejam bem. Ok, então, hoje eu vou fugir um pouquinho das ciências sociais, das ciências humanas. Não vou falar propriamente da história, não vou falar propriamente da geografia. Também não falarei sobre a filosofia em específico, muito menos da sociologia em si. Mas abordarei um tema importante. Vou falar sobre atualidades. A gente sabe o quanto que estar por dentro dos temas atuais é importante, é significativo, por exemplo, para a construção da sua redação, para ter subsídio de conhecimento, não só para a redação, mas textos na prova de língua portuguesa que abordam assuntos variados. Então, acho que vale muito a pena a gente abordar esse assunto. Espero que você curta, espero que você acompanhe comigo a linha de raciocínio que eu vou traçar. O assunto é muito relevante, é um assunto que está na pauta a todo momento, né? Que é a questão, como você próprio pode ver aí no título, que é a questão do uso das drogas lícitas entre jovens. Em primeiro lugar, é preciso distinguir as drogas lícitas das drogas ilícitas. E eu tenho certeza que você já tem conhecimento sobre isso, mas nós faremos aqui também algumas, vamos dizer assim, algumas considerações sobre esse assunto, tá? É um assunto, como eu já disse, que está na pauta e está no noticiário, então vale a pena a gente se inteirar um pouco sobre essa questão. Eu coloquei aqui uma abordagem muito simples, são 18 lâminas, 17 tirando a do título, tirando a capa, né, a thumbnail aí. E vamos abordar de forma bastante concreta, direta, simples e didática. Veja esse título. Quais são as características básicas da adolescência? E você que está nela sabe muito bem do que eu vou pautar aqui. A impulsividade, né? Nós sabemos que os jovens, quando se deparam com proibições, né? Tudo que ele quer fazer é exatamente o que não pode ser feito ou o que é dito a ele que não pode ser feito, gera aquela atração, né, de fazer o que é proibido, isso é típico da juventude. Necessidade de fazer parte de grupos, então isso impulsiona bastante o uso de drogas lícitas, não é? Muito mesmo. Então, quando você faz parte de um grupo, você quer a aceitação das pessoas, quando você quer que as pessoas te vejam não apenas como um igual, mas muitas vezes até como alguém que seja o centro das atenções, muitas vezes beber, ou até mesmo fumar, fazer coisas consideradas ousadas, né? Parecer corajoso, parecer alguém destemido, parecer alguém que, sabe, tem aquele ímpeto. Isso, na cabeça de muitos jovens, na cabeça de muitos adolescentes, vai proporcionar para você autoridade no meio do grupo, vai proporcionar para você aceitação perante colegas, uma certa ascendência, uma certa dominância, muitas vezes, perante os amigos, tá? E isso, obviamente, é um elemento que vai também contribuir substantivamente para que os jovens eles tenham a tendência de provar e de usar as drogas lícitas. A descoberta da sexualidade, muitas vezes sendo associada, eu vou mostrar aqui para você, o uso da bebida, o uso do cigarro como coisas afrodisíacas, como coisas que vão proporcionar o acesso a mulheres bonitas, a homens bonitos, a pessoas inteligentes, a pessoas interessantes, desperta a sexualidade nas pessoas que te enxergam ou que passam a te enxergar com outros olhos se você bebe, se você mostra esse estilo assim independente, adulto, que muitas vezes as drogas lícitas, pelo menos na sua cabeça, proporcionam para você. E o último ponto que eu coloquei aqui é a crise e a busca da construção de sua identidade. Sabemos que jovens e adolescentes eles não estão ainda com a sua personalidade totalmente formada, né? São sujeitos em construção e que, obviamente, muitas vezes até a própria mídia, quando não a família, lança essas possibilidades, né? Esse usufruto
da bebida, do cigarro, como coisas que vão construir a tua personalidade de forma positiva, né? Que vão erguer um sujeito que, no fim das contas, será uma pessoa não só aceita pela sociedade, como também admirada dentro do grupo na qual ela pertence. A gente vai ver, e já estamos começando a refletir, que isso muitas vezes não leva a um bom resultado, não é? Bom, todo mundo tem na família, por exemplo, alguém que tem problemas com, ou já teve problemas com drogas ilícitas, quer sejam remédios, medicamentos, né, controlados, quer seja bebida alcoólica, quer seja cigarro. O conceito de droga é o termo utilizado para designar todas as substâncias químicas que alteram as funções do organismo, resultando em mudanças fisiológicas e ou comportamentais. Então, resumindo, é toda substância que vai atuar no sistema nervoso central da gente. Ok? Então, uma simples pílula que eu tomo para dor de cabeça, que vai atuar no meu sistema nervoso central de modo a reduzir aquela dor que eu estou sentindo, basicamente isso é uma droga, né? Tanto que no passado, acho que até em alguns lugares até o dia de hoje, as farmácias eram chamadas também de drogarias, né? Exatamente porque vendiam e vendem, né, comercializam drogas, mas que são drogas lícitas, drogas que não são consideradas proibidas dentro do sistema legislativo brasileiro, do sistema de organograma de leis, do qual o Brasil é signatário e do qual a sociedade faz parte. As drogas e a história. Bom, a relação das drogas com a sociedade, com os seres humanos, ela vem desde os tempos pré-históricos, podemos dizer assim, não é? Já na Idade Antiga, nós encontramos ali várias referências, tanto positivas quanto negativas, acerca do consumo do álcool, principalmente com uma bebida muito popular até os dias de hoje, que é o vinho. Temos também o uso da maconha e de outras substâncias alucinógenas, como a papoula, como a folha da coca, altamente arraigado em culturas milenares aqui na América do Sul, em outros continentes como a África, como a Ásia. Drogas e os movimentos culturais, como fala aqui esse último tópico dessa lâmina. Aí a história realmente é riquíssima, porque vários movimentos contestatórios, movimentos de contracultura, principalmente a partir dos anos 60 do século XX, adotaram o consumo de drogas como uma coisa assim, altamente perspicaz, altamente positiva, libertária. Não é? É comum, por exemplo, nós detectarmos artistas, não só cantores, mas também artistas como, por exemplo, atores que fazem uso de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, supostamente com também intuitos de criatividade, né? Associando o uso dessas drogas à criatividade e à fertilidade de suas ideias, que o colocaria supostamente numa posição mais adequada dentro do seu ramo de atuação. Nem sempre isso acaba bem, nem sempre isso é verdade. Tipos de drogas, substâncias psicoativas, as depressoras do sistema nervoso central, como os calmantes, que são passados para a gente em situações de ansiedade, né, por exemplo, e também o álcool, que tem uma função aí meia dupla, né, tanto pode ser depressora, no sentido de acalmar, no sentido de gerar um certo conforto, uma certa letargia, né, nos nossos movimentos, atuando diretamente no sistema nervoso central, como pode ter também o efeito contrário, dependendo da dose, logicamente também dependendo das circunstâncias psíquicas, clínicas de cada indivíduo, de cada usuário. Temos também as drogas estimulantes, essas que dão mais euforia, que deixam as pessoas mais desinibidas ou mais enérgicas, né? As anfetaminas, a anfetamina está
presente em diversos medicamentos, tanto para dor de cabeça, quanto também em medicamentos para inibidores de apetite, principalmente o uso do tabaco, né, do cigarro, drogas mais pesadas, como o êxtase, a cocaína e o crack, e também até mesmo na nossa cafeína do dia a dia, tá? Da qual, inclusive, faço uso de forma constante e até certo ponto me considero uma espécie de dependente químico. Temos também as drogas perturbadoras, essas mais também pesadas, né? O LSD é uma droga muito utilizada no final dos anos 60, começo dos anos 70, principalmente nos movimentos de contracultura. Uma droga, é o ácido lisérgico, né? Uma droga de laboratório, sintética. Temos a maconha, existem diversos países que já têm o uso liberado, como o nosso vizinho aqui, o Uruguai, como a Holanda, né, nos Países Baixos, lá na Europa. Chá de cogumelos, entre outros. Aqui no Brasil, lá na região da Amazônia, tem o chá de Santo Daime, não sei se vocês já ouviram falar também, muito associado também a rituais religiosos. Diferenças entre uso, abuso e dependências dessas substâncias psicoativas. O chamado uso social é quando a pessoa usa de forma mais esporádica, né, dependendo dos momentos, para recreação, em determinados eventos, em determinadas ocasiões. Daí se passa a um uso abusivo, um uso nocivo, quando se passa a ter problemas físicos em dependência ou em decorrência desse uso constante, daí a dependência química. Os dados apontam aqui que 20% das pessoas que usam abusivamente do álcool ou outras drogas tornam-se dependentes. Então, 20% é um número razoavelmente grande de pessoas que se tornam dependentes químicos pelo uso constante do álcool. Um levantamento divulgado recentemente pelo Centro Brasileiro de Informações de Drogas Psicoativas, isso em 2017, revela que 82% dos jovens, olha só que número, lá em São Paulo, né? 82% dos jovens provaram drogas lícitas antes de atingir a maioridade. É um número absoluto ou absolutamente assustador. Nesse universo aqui de 17.371 estudantes do ensino médio em 27 capitais, né, que foram pesquisados pela Universidade Federal de São Paulo, revelando esse dado aí assustador. Aí você pensa consigo próprio, você já fez uso dessas drogas lícitas, ou do álcool, ou do cigarro? Se já fez, continua fazendo? Se não fez, pretende experimentar? Então são reflexões que nós podemos fazer internamente para perceber o quanto que esse problema é um problema que afeta não somente o Brasil, nossa sociedade, como também o mundo inteiro. A mídia não ajuda em nada, né, gente? Então, quando você está assistindo uma partida de futebol na TV, em breve estará voltando aí, segundo os noticiários, né, o futebol ao vivo, então você percebe os comerciais, por exemplo, de bebida alcoólica, sempre associando cervejas, geralmente, a mulheres bonitas, como se você bebesse, você tivesse acesso a elas. Fazendo essa referência, né? O psicológico das pessoas é o grande trunfo, é o grande alvo a ser atingido. Porque as pessoas, quando são estimuladas mentalmente, elas se tornam mais propícias a serem manipuladas, não é? E serem induzidas a determinadas condutas, a determinados hábitos. Então, associar mulher bonita a bebida alcoólica é um chamativo que você coloca ali no intervalo dos jogos, no intervalo do Jornal Nacional, no intervalo de programas ou situações na televisão em que o público-alvo daquela bebida, daquela droga lícita está ali diante da TV. Então, isso é de uma eficácia grandiosa, né, no sentido de atrair as pessoas para consumir
essa droga. Veja que alguns artistas, mediante cachês certamente poupudos, né? Aqui a gente vê o Michel Teló, vemos a Sandy, não tem qualquer tipo de vergonha de se associar ao consumo dessas drogas, mesmo sabendo que isso poderá levar pessoas à ruína, não apenas mental, física, psíquica, mas muitas vezes também financeira e até mesmo com relação à sua própria vida. No passado, hoje não é mais comum isso, né? Ao contrário, né? Vemos uma propaganda muito mais indicando os males destrutivos do cigarro, mas até os anos 90 nós vimos muitas situações na mídia como essa. Veja que o cigarro Marlboro aqui está associando com esse cowboy, está associando o fumo à virilidade, à esportividade, não é? À masculinidade. Veja também na outra propaganda, essa dos anos 80, onde diz o único fino que satisfaz, o cigarro também sendo associado a uma pessoa que tem acesso a mulheres, a gente inteligente, a gente bonita, né? Alguém que é aceito, não apenas aceito no meio, mas admirado. E eu cheguei a ver isso quando criança, cigarros de chocolate, né, sendo vendidos nos anos 80. Eu mesmo comprei vários quando criança, vendia pertinho da minha casa, só para a gente ter uma ideia que hoje é absolutamente inaceitável, não é? Mas quando é bom fazer essa ressalva, né? Quando o governo ele coloca no maço de cigarro uma pessoa com câncer ali doente, um feto que foi expelido em função do consumo desenfreado do tabaco, quando o governo faz essa propaganda, é pouco pensando na sua saúde ou na saúde das pessoas e mais no bolso do que o governo gasta com o SUS, com aposentadorias precoces, em função de doentes e de inválidos que chegam a essa condição exatamente em função do uso do fumo, do uso desenfreado do tabaco. E são grandes os males e que a gente já tem conhecimento disso, né? Com relação ao álcool, todo mundo acha que é pouca coisa. Veja os danos aos nossos órgãos internos aqui, no esôfago, no cérebro, no coração, no estômago, no pâncreas, no fígado, talvez o órgão mais castigado, né, pelo uso do álcool, que o fígado é quem vai metabolizar isso aí, né? Enfim, as pessoas que têm cirrose hepática, basicamente adquirem essa doença, quase todos em função do consumo abusivo do álcool, sem falar nos transtornos mentais, né? Sequência das drogas usadas no Brasil. A cerveja e vinho evolui para bebidas destiladas, como o uísque, por exemplo. Uso do tabaco, depois provar a cannabis. A cannabis é a maconha, né? Chegando até as coisas mais pesadas e destrutivas, como a cocaína. Aí ali tem a setinha puxando. Medicações para emagrecer, que são os inibidores de apetite, muito utilizados principalmente por mulheres de meia idade. Remédios para dormir, que são usados pela mais variada parcela da população brasileira. E isso chegando também a drogas de consumo em festas embaladas, como o êxtase, como crack, o LSD e opiáceos, que são coisas mais destrutivas do ponto de vista psíquico. Bom, aí me toca com bastante ênfase, né? O café é uma coisa que eu consumo diariamente, inclusive trabalhando, não apenas em casa. E aí a gente tem os efeitos reversos, né? Que esse consumo desenfreado de café, a cafeína também é uma droga que vai ser psicoativa na proporção em que mexe, em que atua como alerta, né, no sistema nervoso central das pessoas. Quero chamar atenção para essa questão onde fala do uso contínuo. A cafeína é relativamente segura, mas em excesso pode causar ansiedade, perda de memória, insônia, tremor, nervosismo, irritabilidade, náuseas e desconforto gastrointestinal. Danos associados ao álcool: 75% dos acidentes fatais de trânsito. Isso é um desastre, né? Morre no Brasil mais de 50 mil pessoas todos os anos de acidentes fatais no trânsito. 75% desses acidentes teve o componente do álcool ali. O que não teve o álcool teve o excesso de velocidade, teve a imprudência,
E às vezes tudo isso combinado junto com o uso de bebidas alcoólicas. 40% das ocorrências policiais, quer seja nas residências, quer seja em bares, alto índice de ausência no trabalho, prejuízo financeiro, crimes violentos, violência doméstica, potencializa o efeito de outras drogas, quando tomado em conjunto, evidentemente, né? Enfrentamento ao fenômeno. Aí a gente entra na parte das soluções, ou seja, da proposição de caminhos que vão tentar minorar esses efeitos e reduzir ou até mesmo solucionar os problemas. Atuação articulada em todos os setores, alcançando os eixos da prevenção, repressão da venda de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes e a reinserção social. Bom, quando a gente fala de atuação articulada de todos os setores, nós estamos falando de mídia, de escola, de família, de governos municipais, estaduais, federais, de autoridades judiciárias, legislativas, executivas, de forças auxiliares como as polícias militares, até mesmo de forças armadas, se for o caso. Quer dizer, é o conjunto da sociedade civil organizada, igrejas, né, não posso esquecer, e da sociedade do seio militar, de todos os setores institucionais do país, com o propósito de fiscalizar, recuperar esses jovens, impedir as vendas, que aliás são criminosas, né, a pessoas sem a idade adequada, né, para o consumo, e para quem já se inseriu nesse caminho, já se submergiu nesse caminho, a atuação das autoridades da família, da escola, das igrejas, no sentido de resgatar essas pessoas, é todo esse conjunto de atuações, tanto no campo político, prático, quanto no campo religioso, didático, quanto no seio familiar e institucional, para que essa grande mazela, né, da sociedade brasileira seja diminuída. Uso, abuso e dependência. De um não uso, passando para um uso experimental por curiosidade, chegando a um uso esporádico, que é aquele uso social que a gente falou lá atrás, evoluindo para um uso frequente, com mais constância, passando para um usuário mais pesado, chegando ao abuso, à dependência, e depois disso a gente tem exatamente a morte. Se não for tratado, se não for cuidado, se não for resgatado, essa pessoa desse buraco que as drogas lícitas elas podem levar ao indivíduo. Efeitos do uso de anabolizantes. Se usa muito isso em academias e até fora delas, para se manter um corpo esteticamente considerado mais bonito, para ter efeitos da malhação mais rápido, efeitos mais potencializados. Em mulheres, ó, você tem todo um conjunto aí, não vou ler, você está vendo aí, todo um conjunto de fatores negativos para os homens, não é? Além, obviamente, da fatalidade, da morte que esses anabolizantes, que esses medicamentos com uso indevido pode causar. Isso tem um prejuízo muito grande para o setor público, para a saúde pública, né, para o governo. Bilhões de reais são destinados dos nossos impostos, que poderiam ser utilizados em outras áreas, como educação, por exemplo, né, segurança, saneamento, habitação, né, são utilizados para o tratamento de jovens, de pessoas com um futuro enorme pela frente, que vão ser tratadas pelo SUS em função do uso indiscriminado das drogas chamadas de ilícitas, mas cujo potencial de destruição e a periculosidade você está acompanhando nessa reflexão, o quanto que é grande. Valeu, galera. Tchau.